Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Segurança do Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Meio Ambiente e Segurança do Trabalho e nesta aula nós vamos abordar o item 6 do seu material e vamos falar sobre o saneamento do meio ambiente ou saneamento do meio. Ok? Vamos lá? Aqui nessa aula nós vamos compreender algumas questões a respeito, por exemplo, de tratamento de água, tratamento de efluentes, e nesse processo de tratamento dos resíduos e de água e de esgoto, por exemplo, nós vamos compreender a importância de nós trabalharmos e compreender um pouco mais desses processos para ajudar com a visão de avaliação de risco os profissionais que vão atuar nessas áreas, ok? Principalmente em estações de tratamento de água e de esgoto. Então nós temos aqui, por exemplo, uma barragem literalmente que aparentemente é uma coisa bem simples, tem até ali uma visão um pouquinho mais ampla que parece um rio, mas não é um rio, e isso aqui na verdade é um aterro sanitário. Só para a gente ter uma ideia então. E a gente vai compreender aqui nessa aula as diferenciações que existem nesse processo de aterro sanitário. O que é o ideal que a legislação fala e obviamente o que às vezes a gente tem de aterro sanitário em alguns municípios, ok? Então como funciona na prática, professor, o aterro sanitário? O aterro sanitário, literalmente, ele é uma obra de engenharia bem simples, tá? Que tem o objetivo de tratar da decomposição final dos resíduos, tá? Então, vai obviamente ter o despejo do resíduo e obviamente vai se esperar a decomposição final desse resíduo. Lembrando aqui que os resíduos, cada um dos tipos de resíduos, eles têm uma quantidade de tempo para essa degradação total. Exemplo, plástico que passa de mais de 200 anos. E a gente tem vários outros tipos de objetos e materiais que levam muitos anos para degradar. Então entenda você que um aterro sanitário ele não vai ser para 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele muitas das vezes vai passar mais de 100 anos e vai ter ainda objetos, lixo que foi depositado ali, resíduo, que literalmente não aconteceu ainda sua decomposição total. E nesse processo, então, do aterro sanitário, os resíduos, então, eles formam literalmente um processo de despejo, de degradação ambientalmente correto, ok? Mas eu posso fazer um aterro sanitário de qualquer forma, professor? Não, porque dependendo do tipo de resíduo que tem ali, vai se produzir um líquido que a gente chama de chorume, que literalmente é um líquido proveniente da decomposição dessa matéria orgânica e também do material que esteja ali nesse aterro sanitário, e ele pode literalmente infiltrar na terra, chegar até mesmo nos lençóis freáticos e contaminar a água daquele município, daquela região. E nisso, obviamente, vai gerar impactos negativos. Então, o próprio aterro sanitário não pode ser feito de qualquer forma. Existem regras de engenharia a se seguir. Só para você ter uma ideia, então, a estrutura de um aterro sanitário, ele vai levar em consideração vários aspectos. Primeiro é feito literalmente numa região onde foi feito um estudo a respeito da profundidade dos lençóis freáticos, onde foi feito um estudo também de distanciamento e de crescimento populacional de um município. E esses estudos, obviamente, foram pensados. Por quê? Porque às vezes o município vai crescer e que ele não cresça em direção daquele aterro sanitário, para justamente depois, posteriormente, não ficar no meio de uma cidade, como acontece em vários tipos de cidades no Brasil todo. E obviamente ele vai estar também por um processo de escavação. Então literalmente imagina que foi escavado um gigante buraco, tá? Esse buraco ele vai ter obviamente um tipo de tratamento específico, vai ter mantas impermeáveis, vai ter também canais de drenagem maiores para tubulações maiores e para regiões maiores, para justamente favorecer a drenagem desse chorume, que é o líquido que vai ser produzido dessa decomposição desses resíduos depositados aqui no aterro sanitário. Posteriormente a isso, à medida que for acumulando literalmente esses resíduos, vai obviamente existir uma camada posterior onde nesse aterro sanitário será depositada uma camada de terra em cima desse aterro, desses resíduos compositados, tá? E também de outros materiais. E vão se fazer também alguns tipos de tubulações para que favoreça o escape dos gases produzidos, porque mesmo que se tampe esses resíduos ali, tá? Que vai ter ali um filamento, literalmente, uma quantidade exagerada às vezes de resíduo, mas mesmo que se tampe, ainda vão continuar existindo a proliferação de vários tipos de micro-organismos e esse processo vai ajudar no processo de degradação desses materiais, desses resíduos, e vai produzir gases. E esses gases eles têm que ser, obviamente, eliminados para evitar qualquer tipo de processo.
processo negativo e talvez até explosões. Por quê? Porque um desses gases é o gás metano, que ele é altamente inflamável, ok? E obviamente, com o passar do tempo, à medida que vai sendo depositado esses resíduos, vão se sobrepondo várias camadas de decomposição, até que no fim, nesse projeto, literalmente, desse aterro sanitário, seja literalmente proposto a não utilização daquele terreno e talvez pode virar talvez um parque, pode virar talvez alguma cidade, dependendo, algum bairro, dependendo da região e dependendo da quantidade de tempo e dos resíduos que foram depositados ali, tá? Então existem, por exemplo, várias regiões que estão ali habitáveis, como parques, por exemplo, mas que abaixo são um antigo aterro sanitário. Tá? E obviamente nós vamos ter aí vários tipos de processos não danosos ao meio ambiente, porque eu tenho todo o isolamento adequado. Então isso é o ideal, ok? Nós vemos então aqui um exemplo desse processo desses aterros sanitários, onde eu tenho vários locais de escavação, que a gente pode chamar de valas, e esses processos onde, à medida que vão sendo depositados esses resíduos, tá? Que podem ser os resíduos dos municípios, vão existindo literalmente esses processos de camadas para justamente favorecer o acúmulo desses resíduos por um período maior de tempo. Lembrando então que toda a camada dessa escavação tem que ter mantas impermeáveis. Porque se não tiver manta impermeável, esse líquido produzido, chamado chorume, vai entrar para dentro da terra, literalmente chegar aos lençóis freáticos e contaminar a água daquele meio ambiente. E obviamente isso pode impactar negativamente para aquela região. Em continuidade, o que nós temos aqui? Nós temos um processo relacionado a essa estação de tratamento de biogás que vai ser gerado nesse processo, literalmente, da degradação desse resíduo que foi depositado no aterro sanitário. Então já existem vários tipos de projetos que agregam literalmente a esse projeto dos aterros sanitários para a produção do biogás, que é o gás metano. Como ele é altamente inflamável, literalmente ele pode ser utilizado para combustão. Então nós temos aqui vários tipos de processos de captação desses gases, ok? De degradação desses resíduos industriais e resíduos da população de maneira geral, chamados resíduos domésticos. E essa captação, por uma série de túbulos, literalmente, vai levar a uma pequena estação de queima ou de tratamento que pode ser utilizado tanto ali para o processo de degradação do aterro sanitário, como talvez até mesmo para fornecer pequenas indústrias que necessitam literalmente de um gás combustível para acionar algum tipo de processo produtivo, ok? Como, por exemplo, acionar caldeiras ou esquentar água, esquentar processos produtivos, e nesse processo a gente tem aí a junção literalmente do meio ambiente, das questões que poderiam estar gerando impacto ao meio ambiente e reutilizando processos produzidos pelos impactos para o processo produtivo. Ok? De maneira em geral, então, havendo uma harmonia nesse processo. E aqui nós temos um exemplo também do tratamento de água e esgoto, onde nós temos um município que tem a sua rede de distribuição de água, né? Onde eu tenho também uma empresa que literalmente é a adutora, que vai estar ali armazenando de maneira em geral a água que vai fornecer essa água literalmente para a população do município, onde eu tenho literalmente todo um tratamento da água para que caia no reservatório de água potável e que obviamente seja encaminhada para a casa de cada uma das pessoas populantes ou da população desse município, ok? Então literalmente nós temos aí várias etapas nesse processo de tratamento de água que envolve literalmente sulfato de alumínio, cal, cloro, literalmente para tratar e eliminar qualquer tipo de micro-organismo que exista ali. E a partir daí nós temos uma camada, uma parte chamada de floculação, onde eu tenho literalmente um processo inicial de decantação e misturar literalmente esses componentes com a água dessa represa. Nós temos literalmente a partir da decantação um processo de filtração dessa água com cascalho, com areia, com carvão ativado, justamente para inativar e talvez iniciar um processo de eliminação dos micro-organismos que possam também existir ali na água. E a partir daí eu tenho um reservatório de água potável tratada,
que ainda, porventura, pode ser acrescentada flúor e cloro justamente para um processo de tratamento de água para se chegar aqui na população final, literalmente uma água tratada, livre de micro-organismos, que vai trazer, obviamente, um processo alimentar mais adequado para a população. E, obviamente, eu quero que você entenda nesse processo aqui do tratamento de água, que temos o reverso, que é o tratamento de esgoto também. O tratamento de esgoto, obviamente, ele tem que ser tratado por quê? Porque esse esgoto tratado, ele vai ser tratado a ponto de liberar uma certa quantidade de água que veio proveniente do esgoto, que muitas das vezes vai ser desembocado em um riacho que pode chegar num reservatório de água, ok? De alguma cidade. Mas é claro que a gente, entendendo esse processo produtivo do aterro sanitário e tratamento de água de esgoto, é claro que a gente entende e visualiza também outros impactos sociais que estão relacionados a esse processo dos aterros sanitários, como esse exemplo aqui, da gente ter catadores literalmente dentro dos aterros sanitários, chamados aí pela população de lixões. E isso gera um impacto social muito grande porque essas pessoas literalmente estão desassistidas quanto à saúde, quanto à segurança, quanto a questões ambientais, e esse processo vai gerar talvez vários danos a essa comunidade, ok? E nós temos também esse tipo de processo em muitos municípios no Brasil, vem proibindo literalmente a permanência de pessoas dentro dos lixões, fazendo a catação literalmente de alguns materiais que podem ser reciclados. Então, antes de chegar à destinação final desses resíduos, alguns municípios vêm implantando políticas diferenciadas relacionadas ao meio ambiente, e indústrias também geram esse impacto, de que segregar literalmente os seus resíduos. Esses resíduos segregados, eles vão para um local antes do lixão, antes do aterro sanitário, onde eles literalmente vão ser separados adequadamente pelos catadores, e eles vão literalmente ajudar nesse processo de subsistência econômica dessas pessoas, ok? E a partir daí, o que realmente for um resíduo que não poderá ser mais reutilizado, reciclado, vai ser destinado ao aterro sanitário. Bom, falamos nessa aula sobre o saneamento do meio ambiente e entendemos um pouquinho sobre o aterro sanitário, sobre o tratamento de água, tratamento de esgoto e a importância social desses impactos. E é claro, a importância também das questões de reciclagem, reuso de materiais, porque vão gerar vários impactos. E uma vez que o aterro sanitário não seja produzido ou feito de maneira adequada, ele vai gerar vários impactos a várias comunidades. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.